uma base bíblica que está lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Aqui, João Batista falando, proclamando. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui é uma referência de João Batista falando, pronunciando a respeito do batismo no Espírito Santo. E Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Amém? Aqui é a base que nós vamos desenvolver sobre o tema o batismo no Espírito Santo explicado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista está direcionando a Jesus Cristo, o responsável em batizar no Espírito Santo. Agora nós vamos adentrar nos objetivos dessa aula. Primeiro, compreender o que é o batismo no Espírito Santo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, diferenciar conversão e batismo no Espírito Santo. Muito importante, nós vamos entender o que é a conversão e o que é o batismo no Espírito Santo. Segundo objetivo. O terceiro objetivo, entender sua finalidade e evidências bíblicas. Nós vamos dar referência, base doutrinária fundamentada na palavra de Deus. Terceiro objetivo. O quarto objetivo dessa videoaula, levar os alunos a desejar essa promessa pela fé. Amados, é de extrema importância que desperte em você o desejo, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, o desejo dessa promessa, o batismo no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Amém, amados? Agora eu vou citar os 5 principais tópicos dessa videoaula. O primeiro tópico, nós vamos explanar sobre o que é o batismo no Espírito Santo no primeiro tópico. O segundo tópico, as promessas bíblicas em relação ao batismo no Espírito Santo. O que a palavra de Deus fala, as promessas fundamentadas na palavra de Deus em relação ao batismo no Espírito Santo. Segundo tópico. O terceiro tópico, as evidências do batismo no Espírito Santo. Tudo com base e fundamento bíblico. Isso nós vamos abordar no terceiro tópico. O quarto tópico, por que precisamos do batismo no Espírito Santo? Não é uma boa pergunta? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Por que nós temos que ser batizados no Espírito Santo? Nós vamos abordar no quarto tópico. E o quinto tópico, como receber o batismo no Espírito Santo. Muito importante, já te convido a ficar até o final dessa videoaula para que tu possa entender, à luz da palavra de Deus, como receber o batismo no Espírito Santo. E o sexto e último tópico, aplicação prática. Nós vamos colocar em prática todo esse aprendizado em todos esses tópicos. Amém? Já vem comigo, pega a sua apostila, pega a sua Bíblia. Eu creio que essa videoaula vai trazer edificação espiritual e crescimento em Deus, maturidade, fundamento bíblico para a sua vida. Amém? O primeiro tópico. O que é o batismo no Espírito Santo? Primeiro ponto do tópico 1. Não é a conversão. O batismo no Espírito Santo não é a conversão. O Espírito Santo habita no crente
no momento da salvação. Então aqui já temos que fazer uma separação. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, momento da conversão é outra coisa. Todos os salvos têm o Espírito Santo, mas nem todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Nós temos que ter essa direção, né? Esse discernimento. Se eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu sou batizado no Espírito Santo. São experiências distintas, são situações separadas. O batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior, em outras palavras, após a conversão, após a aceitação de Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor. O batismo com o Espírito Santo, na cronologia bíblica, primeiro, tu aceitas Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor, depois tu desce as águas, no batismo nas águas, depois Jesus te batiza no Espírito Santo. Essa é a cronologia bíblica. Essa segunda, o batismo em águas e o batismo com o Espírito Santo, não necessariamente nessa ordem. Tu pode aceitar Jesus e se batizar no Espírito Santo, depois descer as águas. Isso, um exemplo aconteceu comigo. Primeiro eu aceitei Jesus, depois eu fui batizado no Espírito Santo, para depois eu descer as águas. Cada situação é uma situação. Mas a ordem bíblica, primeiro tu aceita Jesus como teu único suficiente Salvador, depois tu desce as águas, depois Jesus é quem batiza no Espírito Santo, ele te batiza com o Espírito Santo. Muito importante esse entendimento. Está bem entendido, esclarecido. O que é o batismo no Espírito Santo? É o revestimento de poder do alto, né? Recebereis virtude que há de vir sobre vós. Propósito, ser-me-eis testemunhas. Há um propósito em ser batizado com o Espírito Santo. E é o revestimento de Deus na vida do cristão. É o batismo com o Espírito Santo. É uma capacitação para testemunhar sobre Cristo, do alto. Ousadia espiritual. Se antes do batismo no Espírito Santo nós já sentimos o desejo de falar do amor de Cristo, depois do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é uma autoridade, algo que vem do alto sobre a sua vida, a tua vida fica mais dependente e tu tem mais autoridade do alto para falar do amor de Cristo. Há mais dinamismo na vida cristã, se torna mais ágil, mais desprendido da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Tu tem maior sensibilidade com a presença de Deus após o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É o revestimento de Deus na vida de todo aquele que crê. Segundo tópico, as promessas bíblicas em relação ao batismo no Espírito Santo. Principais referências bíblicas em relação às promessas, né? Primeiro nós vamos ver algumas profetizadas no Antigo Testamento, principalmente lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na sua apostila. Há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Aqui, promessa fundamentada na palavra de Deus, com referência ao Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo, profetizada no Velho Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Há de ser que depois derramarei o meu espírito. Espírito com letra maiúscula.
referência ao Espírito Santo. Essa promessa, ela se concluiu no dia de Pentecoste. Outra referência em relação ao batismo do Espírito Santo, profetizada como promessa no Antigo Testamento, e se cumpriu no Novo Testamento. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Acompanhe na sua Bíblia. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aqui é outra referência no Velho Testamento, dando a entender pelo Espírito, ao Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo, há essa transformação, essa regeneração espiritual que vem através do poder, autoridade do Espírito Santo sobre a vida do cristão, dando um coração de carne, tirando o coração de pedra, né? Um coração que não se sujeita a Deus, para que um coração que obedeça, que se submeta à voz do Senhor nosso Deus. Que esse coração, que ele andeis nos meus estatutos, através do poder e autoridade do Espírito Santo, e guardeis os meus juízos e os observais. Em outras palavras, amados, somente através do revestimento de poder, da capacitação do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, nós conseguimos alcançar essas bênçãos. Nós conseguimos ter um coração de carne, nós conseguimos ter a observância dos juízos, dos estatutos e guardar e observar a palavra do Senhor. Caso contrário, nós não conseguimos. Essa foi a segunda referência em relação às promessas de Deus, em relação ao batismo no Espírito Santo no Velho Testamento. Mais uma referência. Aqui já se fecha com essas três referências uma base doutrinária sobre o batismo no Espírito Santo, com referência no Velho Testamento, que se cumpriu no dia de Pentecoste, com derramar, com a manifestação do Espírito Santo. Isaías 44, versículo 3. Acompanhe na sua Bíblia e na sua apostila. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, com letra maiúscula, sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Amados, isso se cumpriu no dia de Pentecoste, aonde que o Senhor derramou sobre os sedentos rios. É uma referência, é uma simbologia, ação sobrenatural do Espírito Santo. Muito importante. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade, sobre a sua descendência. Amado, a partir do dia de Pentecoste, o impacto foi tão grande que até hoje, o batismo no Espírito Santo, essa promessa se cumpre em todo aquele que crê, acredita e busca. Então a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas se cumprem. E hoje, o batismo no Espírito Santo, que é o estudo que nós estamos abordando, todas essas profecias, promessas, elas se cumprem nas nossas vidas. Muito importante. Agora, o ponto 2 do tópico 2. Prometida por João Batista e por Jesus Cristo. Nós demos 3 referências do Velho Testamento, né? Ezequiel, Isaías e Joel, profecias de promessas, o Velho Testamento, com referência ao batismo do Espírito Santo. Agora, o Novo Testamento,
prometida por João Batista e pelo próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 11. É a parte introdutória que nós lemos, né? Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui já é o próprio João Batista, né? Dando referência ao batismo no Espírito Santo. Quem que batiza no Espírito Santo? O próprio Cristo ressurreto. O próprio Senhor Jesus é quem batiza no Espírito Santo e com fogo. Outra referência, João, o Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37 ao 39. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém ter sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios, aqui é uma referência ao Espírito Santo, rios de água viva correrão no seu ventre. A presença, rios, a presença do Espírito Santo, né? Em abundância, o revestimento, o poder do alto, o batismo do Espírito Santo. Rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito, com letra maiúscula. Ele está se referindo ao revestimento do Espírito Santo. Haviam de receber os que nele crescem. É condicional, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqui o Senhor Jesus já estava predizendo o dia de Pentecoste. E já estava se antecipando para aqueles que crescem nele as consequências de acreditar, de confiar, de se entregar ao Senhor. Rios de água viva. Se alguém ter sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Aqui é uma analogia, uma comparação ao poder, à autoridade do Espírito Santo, que se cumpriu no dia de Pentecoste. Aqui o próprio Senhor Jesus está dando referência ao batismo no Espírito Santo. Muito importante. Outra referência no Novo Testamento sobre o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Acompanhe na sua Bíblia. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa. Lembra das promessas do Velho Testamento? Joel, Ezequiel e Isaías. Aqui o próprio Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água para o arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Aqui o próprio Senhor Jesus já estava falando sobre o batismo no Espírito Santo e a necessidade dos seus discípulos ser batizado, receber o poder, o revestimento do alto, que concluiu, que se concretizou no dia de Pentecoste. Agora, outro ponto, terceiro ponto do tópico 2, o cumprimento no dia de Pentecoste, né? Que aconteceu no dia de Pentecoste. Referência bíblica, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Acompanhe na sua Bíblia. Tudo com referência bíblica, tudo no tempo cronológico, né? Desde as promessas do Velho Testamento, as promessas nos Evangelhos e o cumprimento em Atos dos Apóstolos, tudo com base sólida, com referência bíblica, em relação ao batismo no Espírito Santo. De extrema importância você aprender, entender
a doutrina do batismo no Espírito Santo. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. O que foi o dia de Pentecoste? 50 dias após a Páscoa, né? Penta. 50 dias após a Páscoa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento como um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Aqui é sobre os discípulos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eles já tinham o Espírito Santo no momento da salvação. Aqui eles foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa é tu ter o Espírito Santo, outra coisa é tu ser cheio do Espírito Santo. E começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui é o sinal, né? O sinal do batismo no Espírito Santo, a evidência. Como é que eu posso saber que eu fui batizado no Espírito Santo? O sinal, a evidência bíblica, de acordo com a palavra de Deus, é falar em línguas. Amém, amados? É o Espírito Santo que concede, é o Espírito Santo que se manifesta. Amém, amados? E quem que batiza é o próprio Senhor Jesus ressurreto. Muito importante. As evidências do batismo no Espírito Santo. Principais referências bíblicas, né? Evidência inicial, segundo Atos. Falar em outras línguas. A gente acabou de falar, né? Sobre a evidência. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos 10, 46. Atos 19, 6. Aqui falando sobre as principais referências das evidências segundo Atos dos Apóstolos. Aqui, amados, são referências para que você possa tirar o seu momento devocional e te alicerçar ainda mais na palavra de Deus referente a esse assunto, o batismo no Espírito Santo. Falar em outras línguas é o primeiro sinal. Atos capítulo 2, 4. Atos 10, 46, Atos 19, 6. Referência, base, doutrinária, fundamento bíblico. Casos bíblicos, como evidência, né? Atos 2, o dia de Pentecoste, casa de Cornélio, Atos 10. Aqui são evidências do sinal em falar em línguas do batismo no Espírito Santo, que tanto o velho prometeu e profetizou, no dia de Pentecoste se concretizou. Em Atos, depois do dia de Pentecoste, as evidências, né? Pentecoste, Atos 2, casa de Cornélio, Atos 10 e Atos 19. Samaritanos, Atos 8, manifestação visível. Amém, amados? Aqui foram evidências, né? Referências em relação a evidências segundo o batismo no Espírito Santo, o sinal que é o falar em línguas. Muito importante, principalmente para os nossos dias, né? Para aquelas pessoas que não creem, não acreditam, aquelas seitas, aquelas heresias que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Isso é base bíblica, né? Em ordem cronológica, a partir do dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, do revestimento de poder sobre aqueles que ali estavam, o primeiro sinal foi falar em línguas. Depois, durante a continuação da igreja, né, do primeiro século da igreja cristã, o batismo era evidente e o sinal era falar em línguas. Muito importante. Agora, o quarto tópico sobre o tema batismo no Espírito Santo explicado. Por que precisamos do batismo no Espírito Santo?
Não é importante a gente saber o porquê que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Primeiro, porque é um mandamento. Referência bíblica. Efésios capítulo 5, versículo 18. Sede continuamente cheio do Espírito. É um mandamento. É uma ordem de comando. Sede continuamente cheio do Espírito. Ser continuamente cheio do Espírito é uma referência ao batismo no Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é uma coisa. Ser cheio, transbordar do Espírito, já é o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com letra maiúscula. É uma ordenança, é um mandamento. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodigando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, amados, sede continuamente cheios do Espírito. Receber o Espírito é uma coisa, sou salvo. Eu posso passar a vida toda sem ser batizado no Espírito Santo. Eu sou salvo. Eu sou templo e morada de Deus através do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo já manifesta o batismo no Espírito Santo. Muito importante. E o primeiro sinal, falar em línguas. Por que precisamos do batismo no Espírito Santo? Primeiro, é o mandamento. Segundo, para receber poder. Poder do alto. Porque o próprio batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder na vida de todo aquele que crê. Atos 1:8, né? A gente já leu. Vamos ler novamente. Mas recebereis a virtude. O que é virtude? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis virtude, recebereis autoridade, recebereis disposição, recebereis discernimento, recebereis autoridade, né? Vigor espiritual para testemunhar sobre Cristo. Há uma grande diferença, amado, entre antes de eu ser batizado com o Espírito Santo e depois de eu ser batizado no Espírito Santo. É muito importante. E o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até do alto recebereis o poder. Então, o próprio Senhor Jesus, ele sabe essa necessidade da igreja. Ele sabe essa necessidade de todo cristão, de ser revestido de poder. Quantos cristãos, quantas igrejas que desprezam o que a palavra de Deus fala sobre esse mandamento de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo. Se o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis o poder. Muito importante você ser batizado no Espírito Santo. Amém? Vem comigo. Outro ponto da importância de ser batizado no Espírito Santo para a manifestação dos dons. Dons espirituais e dons ministeriais. Enquanto eu não sou batizado no Espírito Santo, não se manifesta os dons espirituais, muito menos os dons ministeriais. É como a gente está explanando. Eu recebi Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Os discípulos, eles já eram salvos antes do dia de Pentecostes, porque eles já receberam, eles tinham o Espírito Santo com eles. Porém, o próprio Senhor Jesus declarou: ficam em Jerusalém até que do alto recebam autoridade do Pai, o revestimento de poder.
a essa necessidade, a essa carência da igreja, a essa carência para a sua vida. Enquanto você não for batizado no Espírito Santo, não se cumpre a obra completa de Deus na sua vida. E o primeiro sinal é o falar em línguas. Para que eu possa receber dons espirituais e dons ministeriais. Vem comigo. Para que eu tenho que receber o batismo do Espírito Santo? Para a manifestação dos dons. Dons, dádivas espirituais e dom ministerial. Muito importante. Referência bíblica. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7 ao 11. Acompanhe na sua Bíblia e na sua apostila. Mas a manifestação do Espírito, aqui o próprio apóstolo Paulo está dando referência à manifestação do Espírito Santo, algo que se manifesta na vida da pessoa, do crente, do cristão, do discípulo, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, com propósito específico para edificação do corpo de Cristo. E aqui, a manifestação dos dons espirituais. Amados, não tentamos ou queremos ser mais sábios do que o próprio Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto recebais poder, autoridade para fazer a obra de Deus. Aqui é uma referência ao batismo no Espírito Santo. Sem o batismo no Espírito Santo, não há profecia, não há discernimento de espírito, não há dons para edificar a igreja. Por isso que, atualmente, a maioria das igrejas estão em caos, porque não tem a operação sobrenatural dos dons espirituais. Não há o batismo no Espírito Santo. As pessoas desprezam a receita do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu posso viver a minha vida toda como cristão e não ser batizado no Espírito Santo. Eu vou para o céu. Aqui nós estamos dando ênfase ao batismo no Espírito Santo, a sua finalidade, o seu propósito, na vida daquele que busca e acredita. E o primeiro sinal é o falar em línguas, para uma vida espiritual plena. Base bíblica. Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amados, quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu sou batizado no Espírito Santo e continuamente eu busco ser cheio de Deus, do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, se manifesta o fruto do Espírito. Se manifesta essa vida espiritual plena e completa. Se manifesta o caráter de Cristo na minha vida, que é o amor, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se manifesta o fruto do Espírito. Caso contrário, não se manifesta. Amém? Outra referência,
para uma vida espiritual plena, né? Por que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amados, aqui, uma vida plena, uma vida cheia de Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos vai dando direção em oração, vai nos auxiliando, vai nos separando, vai nos preparando, vai nos moldando, vai nos encaixando com a vontade e o propósito de Deus. Por isso que a vida com Deus é uma vida contínua em busca de ser cheio do Espírito Santo, para que se manifeste os dons espirituais, essa vida plena através do fruto do Espírito. Muito importante. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Para cumprir o chamado de Deus. Chamado, propósito, vocação. Muito importante. É um versículo que nós já repetimos, vamos novamente repetir. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, para que eu possa cumprir o propósito de Deus, o chamado, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. É uma receita bíblica. Amém? Agora vamos por quinto tópico. Como receber o batismo no Espírito Santo? Nenhuma boa pergunta? Venha comigo. Pega a sua Bíblia, acompanhe a sua apostila. Condições espirituais. Primeiro, coração limpo. É a primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo. Coração no sentido, biblicamente, está se referindo ao espírito, né, do homem, limpo. Limpo principalmente do engano, limpo principalmente da falta de perdão, das mágoas do coração do homem. Temos que ser libertos, limpos, livres, curados. Segundo, confissão de pecados. Amados, para receber o batismo do Espírito Santo, eu não posso ter pecado escondido. Eu não posso ter pecado oculto. Eu não posso ter práticas pecaminosas e, ao mesmo tempo, querer ser batizado no Espírito Santo. Jesus não vai te batizar enquanto você tiver um pecado escondido, oculto. Enquanto tu não confessar o teu pecado e abandonar. Isso é princípio na palavra. Como receber o batismo do Espírito Santo? Primeiro, coração limpo. Segundo, confissão de pecado. Terceiro, perdão. Base bíblica, Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. 1 João 1, 7 ao 9. Olha só a importância do perdão, né? Com base bíblica. No perdão no sentido de liberar perdão. Aquela pessoa que nos trata mal, aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que fazem algo que venha nos trazer um dano. Amado, é de extrema importância nós, como cristãos, liberar perdão, não guardar mágoa. Caso contrário, nós não vamos alcançar essa promessa de receber o batismo do Espírito Santo, com base em fundamento bíblico. Lucas 6, 37 e 38, 1 João capítulo 1, versículo 7 e 8. Acompanhe na sua Bíblia, busque lá, medite, busque orientação na palavra de Deus. Perdão, liberar perdão. Jesus nos ensina isso nos evangelhos, né? A relação do perdão para com o nosso próximo. Nós temos que ser limpo de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, para que nós possamos alcançar essa dádiva, essa promessa que é o batismo no Espírito Santo.
Outra condição espiritual, sede espiritual. Está lá em João, capítulo 7, versículo 37 a 39. O que é sede espiritual? É buscar continuamente o propósito e a vontade de Deus, amado. É buscar a Deus, é ter uma vida de devoção, é de colocar nossa vida como sacrifício vivo, agradável a Deus continuamente. A sede da palavra, a sede da oração, a sede da consagração, a sede da santidade, a sede da separação do mundo dos pecados. Isso vai abrir a porta para o batismo no Espírito Santo. Se você não tem sede espiritual em Deus, dificilmente Jesus vai te batizar no Espírito Santo. O outro ponto, como receber o batismo no Espírito Santo? Recebemos pela fé. Recebemos pela fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e baseado nas promessas bíblicas, né? Não é por esforços humanos, não é pelo meu mérito, não é por aquilo que eu faço. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, de acordo com as promessas daquilo que Cristo tem para a minha vida. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele faz parte do mundo das promessas de Deus. E não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Recebemos pela fé, é promessa para todos os que creem. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Então, todos os crentes, todos os cristãos, todos aqueles que recebem Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor. A promessa do batismo com o Espírito Santo são para os filhos de Deus. Amém, amados? Recebemos pela fé. É um dom de Deus, uma dádiva. É algo que Deus nos dá para um propósito maior. Realizar a vontade, a obra dele com zelo, com propósito, com poder, com autoridade do alto. É dom de Deus. Lucas capítulo 11, versículo do 11 ao 13. É recebido pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 2 ao 5. Aqui recebido pela fé, amados, é a fé bíblica. É a fé que vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Se tu não tem o discernimento e o conhecimento da palavra em relação às promessas de Deus, tu não vai ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. É o entendimento das promessas. Tu toma posse em oração daquilo que já é dado em Deus, em Cristo, que Cristo conquistou por nós através da cruz do Calvário. Muito importante esse discernimento. E para fechar essa videoaula, o 6º tópico, aplicação prática, para nós encerrar. Perguntas para reflexão. Você já experimentou esse revestimento de poder? Você já foi batizado no Espírito Santo? Amados, essa é a oportunidade, esse estudo sistemático, ordenado, esse discipulado como reforço devocional é uma bênção, amado. Deus tem colocado esse projeto no meu coração para levar até você esse entendimento, esse discernimento, para que você alcance essas promessas, né, amados? Perguntas para reflexão. Tem ousadia para testemunhar? Você tem ousadia para testemunhar Cristo? Para falar do amor de Cristo? Para pregar o Evangelho com ousadia? O batismo com o Espírito Santo, ele te dá essa ousadia. Terceiro, tenho buscado ser continuamente cheio do Espírito? Amados, isso é de extrema importância para que se manifeste o batismo no Espírito Santo e se manifeste os dons espirituais. Eu tenho que buscar a Deus continuamente e buscar ser cheio de Deus para que se manifeste essa dádiva. Amém, amados? Agradeço você ter chegado até o final dessa videoaula. Até a próxima videoaula, no nome do Senhor Jesus.